aqui entrando na mente do George Harrison, assim, dando uma alfinetada nos caras, né? A pessoa foi consumida pelo próprio ego e aí ele não tem medo de dizer, porque isso aí tá fluindo muito mais do que vinho, né? Interessante. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Bruno por pedir I'm Mine, né? Semana passada falamos de George Harrison, aí ele deixou nos comentários aí pra gente falar desse som que eu gosto demais, é o último som gravado pelos Beatles antes de acabar a banda. E aí, como eu falei, né? Sempre que eu falo de Beatles eu ganho downvote, então pode preparar o downvote aí, não tem problema nenhum. Mas o Paul foi muito trouxa, né? Quando o George mostra esse som, o Paul é muito trouxa. Eles, que porcaria. E na verdade é uma música excelente, assim, tem umas passagens muito legais, né? Eles têm aquela coisa de fazer... Ela é em 3 no verso e em 4 no refrão. Então ela é uma valsinha, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm mine. E aí chega no refrão I'm mine. Então eles mudam o tempo da música de um verso para um refrão, que é algo que é muito difícil de fazer, assim, é muito difícil de funcionar. Não é difícil de fazer, mas é difícil de dar certo, e esse som deu muito certo, assim, né? E aí um contraste, assim, só para não falar mal dos caras, né? O Paul, ele sempre foi a voz criativa, assim, para mim o Paul, é o que tem as músicas mais legais, assim, as músicas do John Lennon eu não curto muito, acho o John Lennon um trouxa, né? Já morreu, já faleceu, então não, a minha opinião também não importa, mas eu sempre achei o Paul o cara que compunha melhor nos Beatles, assim, e o John era o mais ideológico ali, o revolucionário, assim, então não é um clima que eu curta muito, mas o Paul tem aquele outro lado que ele era o cara que mantinha a banda, principalmente ali nos últimos anos, era a mente criativa que mantinha a banda unida, né? E isso é uma coisa que eu vejo geralmente quando a gente se conversa sobre isso, assim, as pessoas não gostam muito dessa interação das bandas, assim, né? Por que tem que ter um líder, né? Geralmente essas bandas que falam que todos contribuem, eu acho muito estranho, assim, né? Tirando o Queen, que a contribuição de todas era bem... O Queen tinha um formato muito legal de trabalho, que as pessoas traziam uma ideia e aí se o gênesis da ideia valia a pena ser trabalhada, era uma ideia boa, todos se ajudavam e cooperavam para melhorar aquela ideia, para deixar ela o melhor possível. Mas é muito raro isso acontecer numa banda. Geralmente a banda, né, pega o Iron Maiden. O Iron Maiden é a banda do Steve Harris. Ele dá a direção para a banda. No AC/DC era o Malcolm e o Angus, eles dão a direção para a banda. Então é muito mais fácil e muito mais comum ter uma banda com uma cabeça criativa que dita onde vai ser levado o som da banda do que todos os membros colaborarem, contribuírem, né? Tanto é que o Chili Peppers falou ali, né, que quando eles voltaram com o John agora dessa última vez, todos iam ter mais contribuições, ia ser um processo muito mais colaborativo. Por quê? Porque deve ter dado treta, né? Porque alguém não gostou de ser mandado e aí já estava de saco cheio e acabou dizendo, não, agora eu só vou participar disso aqui se eu puder ter mais contribuições. E aí, voltando ao Paul, assim, o que eu acho interessante nessa discussão, nessa conversa, é que as bandas precisam de um norte, né? Se deixasse os Beatles na mão do Ringo, talvez não ia ser os Beatles, né? Se deixasse eles na mão do George, que era um cara que se sabia que tinha suas inseguranças ali como o guitarrista solo da banda, né? Ele era o guitarra da banda, né? Ele não era tanto o compositor, o criativo, mas ele era o guita da banda, né? E aí, com os Beatles ali, no final dos anos 60, as bandas já começando a ter guitarristas muito competentes, aí eu acho que o cara ali também deu uma travadinha nele e acabou se sentindo menos, né? Se sentindo aí não utilizado, ou talvez que as habilidades dele não fossem ser tão bem vistas pelos membros, assim, né? Então tem uma coisa também interna dele de não se aceitar muito, assim. Mas aí o papel do Paul é o papel do diretor. É o papel do cara que dá o norte, assim. Eu acho que as bandas precisam ter isso. Precisa ter alguém que diga assim, cara, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu acho que ele podia ter abordado isso de uma outra maneira. Ele podia ter sido muito mais legal com o George no jeito de expressar ali o que ele pensava sobre a música. Mas geralmente a banda que dá certo, né? Uma coisa que eu falo também que as pessoas não gostam, mas a banda é uma empresa. A banda ela precisa gerar músicas que as pessoas gostem, a banda precisa gerar fãs, a banda precisa vender ingresso, a banda precisa fazer turnê. Então a banda ela tem um lado empresarial, ela tem um lado que ela precisa se manter em movimento. E se tu não tem um cabeça que dá a direção, se não tem alguém que filtra tudo que os caras querem fazer, mas eu quero fazer um solo de cítara de 8 minutos, beleza, põe no lado B. Mas o single não pode ser um solo de cítara de 8 minutos, né? Então pode viajar pra Índia e ficar com o gravador de lado de fora do avião, achando que isso aqui vai ser uma experiência, entendeu? Chega uma hora que alguém tem que pegar e podar as maluquices e dizer, não, essa aqui é a música que vai entrar no disco, essa aqui não vai, essa aqui tá boa, essa aqui tá ruim, assim. E esse papel, ele não é muito bom de ser feito, né? Então, o cara criativo, ele também sofre com isso, né? Porque ele tem que dar uma direção pro trabalho da banda, ao mesmo tempo que os outros integrantes também têm que estar felizes com a sua contribuição. Então, é um manejo aí de egos muito difícil e que tem muito a ver também com a temática do som, né? Eu tenho certeza que o George escreveu esse som justamente para dar não uma alfinetada, mas talvez para se expressar o que ele estava sentindo no ambiente que ele estava vivendo, nas contribuições aí que ele tinha para a banda.
Então a gente pode começar pelo nome da música, né? I, me, mine, né? Então eu e meu, né? Então, totalmente egocêntrica a música, né? Então, como eu falei em ego, total remete a isso, né? Então, o que ele diz? All through the day, I me mine, I me mine, I me mine. All through the night, I me mine, I me mine, I me mine. Now they're frightened of leaving it, everyone's weaving it. Coming on strong all the time, all through the day, I me mine. É interessante. Então, vamos lá, né? All through the day, né? Então, durante o dia inteiro, I, me, mine, né? Eu e meu. All through the night, então, all through the night, né? Então, por toda a noite. Então, por todo dia, eu e meu. Por toda a noite, eu e meu. Now they're frightened of leaving it, everyone's weaving it. Então, agora eles estão com medo de deixar, né? Então, talvez deixar o próprio ego. Será que é isso? Será que é uma lição de humildade? Ou será que é literal e deixar os Beatles, né? Porque eles sabem que a banda vai terminar. Então, pode ter essa dualidade também, né? Everyone's weaving it. Então, todos estão tecendo. Weaving é tecer, é costurar, né? A ideia de fabricar uma peça, né? Então, weaving é a ideia de fazer uma costura. Então, talvez eles estão costurando as músicas, eles estão aí montando o último disco dos Beatles. Será que é um som meio biográfico? Coming on strong all the time, all through the day, I me mine. Então, todos estão tecendo, então talvez todos estão criando as músicas, estão aí fazendo o trabalho criativo. Coming on strong all the time, all through the day, I me mine. Então, coming on strong é a ideia de alguém que força demais as coisas, né? Uma pessoa brusca, bruta, né? Então, coming on strong é a pessoa que não tem papas na língua, não tem cuidado, não tem jeito de lidar com as pessoas. Então, pode ser uma pessoa agressiva o tempo inteiro, né? Então, eu não duvido que ele esteja falando do Paul ali, né? All through the day, I me mine. Então, durante o dia inteiro, eu e meu, né? Aí ele repete o refrão. Então, ou seja, para realmente falar esse ponto que ele está dizendo, é sempre eu e meu, né? Então, mas também tem muito a ver, assim, aqui chega a ser até um pouquinho infantil, assim, o jeito que ele retrata, né? Porque aí acontece o quê? A melodia é muito boa, a gente é levado pela música, mas tem um lado também de meio birra, assim, né? O cara foi trouxa comigo, eu vou escrever uma letra pra, né, desabafar aqui o que eu tô sentindo, assim. Interessante, né? E aí, como a música é boa, ela entrou no disco, né? Então, é curioso como as coisas acontecem, né? E talvez ele precisasse desse processo aí pra poder ficar em paz, né? E aí no verso 2 ele diz: All I can hear, I me mine, I me mine, I me mine. Even those tears, I me mine, I me mine. Então, tudo que eu consigo escutar é eu e meu. E até mesmo essas lágrimas é eu e meu, né? No one's frightened of playing it, everyone's saying it. Flowing more freely than wine, all through the day, I me mine. Então, interessante, né? É meu até essas lágrimas. Então, aí talvez as lágrimas do fim da banda. Pode ser, né? I me mine, então eu e meu. No one's frightened of playing it, everyone's saying it. Então, ninguém tem medo de tocar, todo mundo está dizendo. Fluindo mais livremente do que o vinho. Então, é interessante, assim, né? Será que ele está falando dos próprios colegas de banda? Ninguém está com medo de tocar. Será que é o medo de tocar nessa... Porque eles estavam sendo gravados também, né? Então, pode ser esse medo de o processo criativo ser exposto, pode ser. E aí também pode ser a ideia de que ninguém tem medo de tocar essa música que eles sabem que falam deles. Pode ser isso também, né? Everyone's saying it, flowing more freely than wine. Todo mundo está dizendo e está fluindo muito mais livremente do que o vinho, né? Então aí a ideia de estar embriagado, talvez embriagado dentro do próprio ego. Pode ser, né? A pessoa foi consumida, né? Aqui entrando na mente do George Harrison, assim, dando uma alfinetada nos caras, né? A pessoa foi consumida pelo próprio ego e aí ele não tem medo de dizer porque isso aí tá fluindo muito mais do que vinho, né? Interessante. E aí ele diz all through the day, I me mine. Então, durante o dia inteiro, eu e meu, né? Então, curioso, né? Aí a música se repete, no verso 3 é a mesma coisa. Ninguém tá com medo de tocar all through your life, né? Aí ele então ele termina aqui assim, né? Ele repete tudo que tem no refrão, só que aí o último ele diz all through your life, I me mine. Então, durante a sua vida inteira, através e durante a sua vida inteira, eu e meu. Então, ele pega uma bela alfinetada em alguém aí, né? Porque eu marquei muito aquela cena do Paul não gostando da música dele, né? E tem umas cenas também deles discutindo, assim, e eles até também... claro, eu não conheço tanto a fundo assim a história dos Beatles, né? Mas dizem que o George Harrison aí tinha ele e o Ringo, né? Os dois tinham meio que a síndrome do cachorro, né? Do cachorro do quintal ali, a síndrome da casinha do cachorro, né? Então, os caras não se sentiam
sentiam tão bem quanto os outros dois na hora de compor, o que é a mesma vibe do Kiss, né? Claro, né? O Kiss começou porque os caras adoravam Beatles, né? Mas então é o Paul Stanley e o Gene Simmons, e aí o Ace Frehley e o Peter Criss sempre se sentiram, também tiveram a mesma síndrome, né? A síndrome da casinha do cachorro, assim, eles sempre se achavam os caras que não eram valorizados. E eu acho que o George Harrison e o Ringo acabaram caindo na mesma armadilha, né? Quando tem duas forças criativas na frente da banda, e que geralmente são os cantores, né? Então eles, além de chamar mais atenção, também são eles que acabam tendo a decisão final na hora de compor e criar as músicas, né? Então aí acaba dando esse sentimento dos outros membros não se sentirem valorizados, né? Mas eu acho que faz parte também de uma banda. Isso até me lembra uma história de um ex-colega meu, assim, que eu tocava com ele lá quando eu era bem mais novo, assim. E ele dizia, eu nunca vou esquecer, assim, porque eu lembro que eu era fascinado por tudo da música, assim, eu queria subir no ranking, né, profissional, assim, eu queria ser um músico profissional, eu queria ganhar dinheiro, eu queria tocar num bar, num teatro, num estádio, eu queria tudo que tinha a ver com a trajetória musical de uma banda, assim. E eu tinha um colega ali, um amigo que tocava junto, que ele dizia, eu não quero ser famoso, eu só quero tocar. Então eu lembro que me surpreendia de uma maneira positiva o quão confortável esse cara tava e simplesmente, não, eu só quero vir, tocar um pouquinho, me divertir e cair fora. E pra mim, quando eu era mais novo, que tinha esse espírito de conquistar o mundo, pra mim era muito estranho ver alguém que não tinha esse espírito, assim. E aí tu vê que, na verdade, a banda dava certo, né? Esse conjunto, no caso, né? Essa banda, nessa época, dava certo justamente porque tinham personalidades diferenciadas, né? Então, ele não queria dominar o mundo, mas ele estava tranquilo em ir junto. E aí, eu tinha esse espírito muito mais de criatividade, de querer compor, de querer produzir, fazer tudo. E aí, eu acabava assumindo essa parte e ele era o cara que só chegava, né? Chegava no horário, cumpria a parte dele, caía fora e tava tudo bem, assim. Então, a gente não tinha discussões ou brigas de ego, justamente porque eu podia assumir uma posição da banda que era necessária e ele assumia a outra que também era necessária, assim. Então, é interessante essa dinâmica, assim. Até pode ser um tema para uma reflexão também. A dinâmica dos membros da banda, né? Entender que cada um tem o seu papel. Se todo mundo for criativo, for uma pessoa conflitiva, uma pessoa de ação, uma pessoa que quer produzir, se as bandas têm vários integrantes que têm essa mesma personalidade, geralmente não dá certo. É por isso que os supergrupos geralmente não dão certo, porque as pessoas não conseguem aceitar muito o que o outro tem para dizer, né? Elas não conseguem aceitar muito que todo mundo se meta no processo criativo, assim. Então, geralmente o supergrupo não dá certo porque é muito ego, muita vontade de criar, muita vontade de direcionar o projeto e aí as pessoas acabam entrando em conflito e acabam não fazendo nada, assim. Então, geralmente o que acontece, a história dos supergrupos geralmente tem um disco ou dois e acaba. Então essa foi I'm Mine dos Beatles, né? Falando deles no canal, então. É uma banda que eu não conheço muito, não tenho muito para oferecer, mas acabei até falando bastante hoje, né? Sobre isso. Então tem um entendimento melhor dessa música, conhece a história dos bastidores aí dos Beatles. Deixa embaixo nos comentários, quer pedir um som para um próximo episódio, deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Software from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.